A reforma do ensino médio, efetivada em 2017 e que segue agora a todo vapor suas consequências, é uma verdadeira pá de cal sobre o ensino médio, ou seja, a destruição completa do ensino médio, daí a importância e a necessidade de revogá-la. Mas antes de mais nada, é necessário que se faça um esclarecimento. Quem é que pode revogar? Porque isso, inclusive, é uma dúvida muito presente entre os próprios professores das redes estaduais, municipais, federais. Ou seja, se as próprias pessoas que trabalham como professores têm dúvidas, imagine o grosso da população. Pois, muito bem, é necessário deixar claro que o Temer criou lá, na forma de medida provisória, toda essa discussão, né? E depois, você sabe que a medida provisória, em poucos meses, ela passa pelo Senado, depois passa pelo Congresso. Portanto, temos aí a lei consolidada, né, dessa reforma. E, obviamente, para revogar isso, é necessário novamente que se passe pelo Congresso. Claro, alguém deve estar imaginando, mas o próprio PT não tem maioria no Congresso para reverter isso. Bom, o PT nunca teve maioria, sempre ele teve que fazer composições. Mas mais do que isso, a possibilidade de fazer essa revogação passa necessariamente pela pressão societária, ou seja, somente com a organização das escolas, professores, pais, né? Tudo isso nas ruas pressionando é que pode haver aí realmente um corpo social para mostrar que é necessário a revogação de tal reforma. Vejam que desde lá da BNCC até a própria promulgação aí dessa reforma, ela foi orientada pelos empresários e, obviamente, os governos não têm interesse nesse momento de fazer esse tipo de confronto, né? Por isso que eu falo que é necessário, portanto, ter pressão social, né? E a pressão social só vem através do quê? Através de organização, de conscientização e, obviamente, da agitação, vamos para usar aqui um termo leninista, né? Portanto, só assim que poderá ser revertida a situação. Mas mais do que isso também é necessário saber que o PT não quer, nesse momento, a revogação disso. Mesmo porque, se você olhar historicamente, ele também fez parte de toda essa movimentação. Desde lá em 2013, quando o deputado lá, o Reginaldo Lopes, do PT de Minas, já tratava de toda essa situação aí, toda essa movimentação, essas leis para modificar. Tanto é que em 2014 tem aquela famosa fala da Dilma, dizendo aí que era um exagero ter 12 disciplinas, inclusive onde se incluía sociologia e filosofia. Na época, né, quando os alunos falavam, né, que ela disse isso, eu falei, não, vocês estão exagerando, né? Mas quando fala um, fala dois, e fui consultar na internet, acabei vendo que, obviamente, era isso mesmo. Hoje o aluno do ensino médio tem 12 matérias, o que já é bastante excessivo. Porque o jovem do ensino médio, ele não pode ficar com 12 matérias, incluindo nas 12 matérias filosofia e sociologia. Tem nada contra filosofia e sociologia, mas um currículo com 12 matérias não atrai um jovem. Ou seja, naquele momento, você tinha o quê? A grade curricular ela era feita somente para um período, e quando entrou sociologia e filosofia, né, que passou de 10 para 12, além de, para entrar, tem que mexer com outras disciplinas, seja história, seja geografia, ou até tirar alguma aula de outra área, houve ali, portanto, um empurra-empurra para ver quem ganha, quem perde, né? Inclusive, eu participei ao longo dos anos aí como professor orientador aí de prática de ensino em congressos nacionais, né? E via que nos diferentes estados
havia, vamos supor, tinha estado que tinha sociologia e filosofia todos os anos, alguns com 2 aulas, alguns com 1 aula, alguns estados que tinha 1 aula só, mas todos os anos, ou outro 2 anos de 2 aulas, ou seja, não tinha, obviamente, uma unidade, né? Mas, de qualquer maneira, havia sociologia e filosofia. Ora, essa reforma, por exemplo, ela aumentou a carga horária e fez com que, portanto, o aluno no ensino médio esteja de manhã e de tarde na sala de aula. E, obviamente, isso seria facilmente resolvido em termos da quantidade de disciplinas, porque é a disciplina que, obviamente, a disciplina ser um verdadeiro projeto de vida, né? Ou seja, não é criar uma disciplina, não criar um conteúdo aí, que aliás nem se chama mais conteúdo, né? Ou seja, porque na prática é uma falta de conteúdo, né? Os tais dos itinerários formativos que não formam nada, né? Mas, na verdade, você teria aí a possibilidade, com o ensino integral, de você ter uma amplitude do conhecimento no ensino médio, mas que você vê exatamente o contrário. Ou seja, a ideia é esvaziar cada vez mais. Ou seja, abrir para que pessoas que não têm formação universitária adentrem a escola pública, né? E, obviamente, fiquem aí mamando no Estado. Ou seja, vai ser um tal aí de pastor dando curso, membros de ONGs, microempresários. Ou seja, por quê? Porque se antes se reclamava que tinha 12 disciplinas, agora tem mais de 20, né? E a ideia é esvaziar cada vez mais. Por isso que esvaziar os conteúdos, por isso que o abismo que você cria entre a escola pública e a escola privada. Não esqueça de dar o joinha aqui, bote aí abaixo o seu comentário e compartilhe esse vídeo. Até a próxima!